Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o objetivo de transmitir uma palavra de fé e ao mesmo tempo de pedir, a contribuição daqueles que de fato têm um objetivo de abençoar a vida de outras pessoas. Nós estamos aí nos preparando para estabelecermos a Igreja do Novo Nascimento lá em Moçambique, na África, e durante esses dias nós estamos falando com as pessoas a respeito da importância de abençoarmos outras pessoas, a respeito de nos empenharmos para de alguma forma abençoarmos outras pessoas. Nós temos dito que um dos grandes problemas que tem impedido muitos cristãos de serem muito mais abençoados em suas vidas, que tem os impedido de crescer espiritualmente muito mais e até de conquistar muito mais vitórias, de ter uma vida até muito mais abençoada, muito melhor suprida, é o fato de muitos viverem de um modo egoísta, é o fato de muitos que se dizem cristãos estarem olhando apenas para si e muitas das vezes, no máximo, olham para os seus familiares e se empenham por eles, Na realidade, o verdadeiro cristão, a pessoa que de fato se converte, ela precisa de fato entender que o cristão, ele não pode viver de um modo egoísta, pensando apenas em si, como quem diz, Deus tem me abençoado, então o restante que se vire por aí. Não é esse o espírito de um verdadeiro cristão. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, fala a respeito de como viviam os cristãos da igreja primitiva. E esse é o exemplo para todos nós, porque eram cristãos cheios do Espírito Santo. Por isso, eles viviam de um modo muito diferente, absolutamente diferente daquilo que tem sido a vida de muitos cristãos. Então a Bíblia diz, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Eles se convertiam e passavam a ter um só espírito, um só coração, uma só alma. Um lutava pelo outro, um procurava abençoar o outro. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, Eles se convertiam e abriam o coração de tal forma que eles passavam a ter um só coração, uma só alma, e se desprendiam das coisas, se desprendiam dos bens, das coisas materiais, tiravam o coração das coisas materiais. Por isso que a Bíblia diz que ninguém se considerava dono de alguma coisa. O coração era tirado das coisas materiais, o que não se vê em muitos cristãos nos nossos dias, porque já existem aquelas igrejas, entre aspas, que trabalham para formar um monte de gente materialista, igrejas que vivem levando as pessoas a quererem até se tornarem ricas, materialmente, financeiramente falando, igrejas que levam as pessoas a se tornarem materialistas, mais inclusive do que muitos incrédulos são. Então, existem igrejas, entre aspas, que já trabalham dessa forma. Além das outras igrejas que trabalham muitas das vezes corretamente, mas que, no entanto, tem lá muitos cristãos que até hoje não aprenderam de fato o que é viver um espírito cristão, porque conhecem Jesus, são abençoados, são curados, são libertos, mas muitas das vezes mantêm o coração apegado ao dinheiro, apegado ao carro, à casa, ao emprego, ao salário, às coisas materiais. Isso é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu,
E eu digo para você que isso impede muitos de crescerem espiritualmente e até de serem até mais abençoados materialmente falando. Então a Bíblia diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esses cristãos viviam em paz, felizes, sendo abençoados a cada dia, crescendo espiritualmente, tendo uma vida de fato vivida na comunhão com Deus. Por quê? Porque se convertiam de fato, de verdade, e se desprendiam, né, daquela vida de egoísmo, se preocupavam com os outros, tinham desejo de ajudar os outros, queriam que o Evangelho chegasse para os outros, se desprendiam das coisas materiais, dos bens materiais, tiravam o coração de tudo, e isso fazia com que o Espírito Santo os abençoasse ainda mais. E diz a Bíblia: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quer dizer, não era uma lei, né? Eles não eram ordenados pelos apóstolos a fazer, mas por causa do amor, eles vendiam até as suas propriedades, os seus bens, e depositavam aos pés dos apóstolos, porque sabiam que aqueles homens eram confiáveis. Então aquele dinheiro que era depositado aos pés dos apóstolos era utilizado para a pregação do Evangelho, mas também era utilizado no trabalho social, para dar alimentos, levar alimentos, sustento para aqueles que se convertiam e que chegavam numa pobreza financeira muito grande. Ora, é muito importante que a gente entenda que ser um cristão não é simplesmente ir à igreja, assistir um culto, orar, pedir, receber, ser abençoado, e aí você vive pensando assim na sua vida, nos seus interesses. No máximo você se interessa um pouquinho pelo bem-estar da sua família, deseja que a sua família seja abençoada, receba vida, conquiste vida, seja abençoado, e o restante que se vire. Não, isso não é o espírito de um cristão. O cristão verdadeiro, que vive segundo a direção do Espírito Santo, ele se converte, ele tem a sua vida transformada e ele consegue se desprender das coisas, ele consegue se desapegar das coisas, ele consegue se interessar, se empenhar de fato em querer que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam abençoadas. Há um empenho da parte dele em ajudar, em querer ver as pessoas de fato abençoadas. E para isso depende apenas do coração. Os apóstolos, as pessoas vendiam suas casas, seus bens, não era para que os apóstolos construíssem mansões, shopping, como muitas igrejas fazem, né? Que até muitas das vezes ordenam que as pessoas vendam tudo que têm, e eles gastam as ofertas que são enviadas com tanta coisa desnecessária. Tem até os loucos por aí que constroem igrejas com altar de ouro, né? Tem até os loucos que constroem verdadeiros palácios simplesmente para engrandecer o nome deles, enquanto que as pessoas aflitas, desesperadas, eles não estão nem se importando com elas. Não, as pessoas na igreja primitiva, elas vendiam seus bens, suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles utilizavam para implantar igrejas, para viajarem, pregar o Evangelho verdadeiro, e também utilizavam para abençoar os pobres, aqueles que chegavam famintos, necessitados. E quanto mais
as pessoas se empenhavam para isso, mais Deus as abençoava. Elas eram abençoadas espiritualmente, mas também eram abençoadas em suas vidas, porque esse é um caminho extraordinário para que sejamos abençoados. Querer abençoar as pessoas, nos empenharmos em abençoar as pessoas, é o caminho extraordinário para que também sejamos abençoados, não só espiritualmente, fisicamente, mas em todos os aspectos da nossa vida. Eu quero mais uma vez dizer que nós estamos pedindo, para aqueles que de fato têm um desejo de abençoar as pessoas, de ver a palavra de Deus chegando, em lugares onde há muitas pessoas aflitas, desesperadas, necessitadas. Nós estamos pedindo ajuda. Você que me assiste e que tem esse desejo no coração, eu gostaria de contribuir para que o Evangelho chegue para outras pessoas. Eu gostaria de contribuir para que o Evangelho chegue onde há muitas pessoas sofridas, aflitas, necessitadas. Então nós estamos iniciando um trabalho missionário na África, estamos estabelecendo a Igreja do Novo Nascimento lá na cidade de Beira, Moçambique, no continente africano, não só para fazer o trabalho espiritual, que é o mais importante, mas o nosso objetivo é também fazer um trabalho social muito importante, porque não precisa a gente explicar muito, todo mundo sabe, o continente africano é um continente formado por milhões e bilhões de pessoas, crianças, pessoas idosas, tantas pessoas que vivem numa pobreza muito grande, não só espiritual, como também material. Então, você que deseja nos ajudar, que gostaria de contribuir com a sua oferta, eu tenho certeza que se você fizer de coração, Deus há de abençoar. E as ofertas que chegam na Igreja do Novo Nascimento, elas não são desperdiçadas. Nós não vamos construir nenhum palácio, nem vamos esbanjar as ofertas ou desperdiçar a oferta. Não, você pode ter certeza que toda a oferta e dízimo que é enviado, trazido à Igreja do Novo Nascimento, é muito bem utilizado, e o trabalho é absolutamente sério, sincero, verdadeiro, dentro da palavra de Deus. E você que deseja nos ajudar, você pode enviar a sua ajuda para o Banco do Brasil, agência 2974, dígito 2, a conta corrente 11 123, dígito 6. Eu vou repetir: Banco do Brasil, agência 2974, dígito 2, a conta corrente 11 123, dígito 6. E você pode enviar a sua contribuição e estará ajudando com toda certeza nesse trabalho missionário que nós estamos iniciando lá no continente africano. E eu tenho certeza Deus é fiel para abençoar. Caso você queira também ajudar através do sistema PagSeguro, você pode enviar através do sistema PagSeguro. Lá você vai poder utilizar cartão de débito, cartão de crédito ou até boleto bancário. E como nós estamos propondo às pessoas que desejarem ajudar e que poderão e que irão ajudar com uma oferta de R$50 acima, nós estaremos enviando para você também, como uma forma de agradecimento, um exemplar do livro do Deserto ao Manancial, que eu escrevi há 2 anos atrás. E você que vai enviar a sua oferta e que deseja adquirir o exemplar do livro, você pode depois enviar para o meu e-mail o código do seu depósito e o endereço de correspondência, e nós iremos então enviar um exemplar do livro do Deserto ao Manancial. O apóstolo Paulo, falando a respeito dessa atitude, e falando a respeito de ofertas, porque ele havia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 8, o apóstolo Paulo deu um testemunho extraordinário a respeito do que ele viu acontecer com os cristãos da igreja da Macedônia, porque eles eram os mais pobres, Eles conheceram Jesus numa pobreza profunda, sabe?
Mas quando foi solicitado ofertas, né, para ajudar os pobres da Judéia, os cristãos da Macedônia, mesmo sendo cristãos absolutamente pobres, eles se empenharam, diz o apóstolo Paulo, de uma maneira extraordinária para dar as suas ofertas. O apóstolo Paulo disse: eu testemunho que eles, na medida de suas posses e até acima delas, eles se mostraram voluntários, eles deram mesmo de coração, e por isso eles foram muito abençoados. E ele depois, no capítulo seguinte, falando a respeito ainda de ofertas dadas com amor, dadas com alegria, né? Porque existem irmãos que muitas das vezes eles não têm amor para dar. Eles não têm, enquanto existem alguns que têm, outros não têm. Eles pensam apenas em si e por isso ficam amarrados espiritualmente também. Não são abençoados materialmente como poderia, por causa do coração, do egoísmo do coração. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre a oferta, a atitude em dar a oferta, ele disse, 2 Coríntios 9:6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Quer dizer, o pouco é aquela oferta dada com avareza, com pena. É quando a pessoa pega o pior, o que ela diz assim: isso aqui está me sobrando, eu vou dar. Então, quem semeia pouco, pouco também recebe de Deus. Mas o que semeia com fartura, com abundância, ele ceifará. Quer dizer, o que é semear com fartura? É buscar o melhor para Deus. É oferecer aquilo que temos de melhor para Deus, nos empenharmos de fato para darmos o melhor para Deus. Então, quem semeia com abundância, com fartura colhe. Ele disse: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Quer dizer, é o coração da pessoa que determina o que ela vai dar. A pessoa pode ter muito dinheiro, muita condição financeira. Se ela não tem um coração generoso, voltado para Deus, ela vai pegar o pior e vai dar. A pessoa pode ainda não ter grande poder aquisitivo, mas se ela tem um coração generoso, ela vai se empenhar muito. E da condição que ela vive, ela vai dar o melhor para Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode, Ele tem poder para fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, veja que coisa extraordinária: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando a gente se empenha para abençoar especialmente os pobres, né? Então essa justiça permanece. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ora, então, esse é um caminho extraordinário para que sejamos abençoados. Nos empenharmos em abençoar outras pessoas com amor, nos empenharmos pela obra de Deus verdadeira. Não estou falando de igrejas, de falsos mestres, igrejas que fazem das pessoas comércio, igrejas que estão aí a serviço do diabo. Não, estou falando da obra de Deus. Quando nos empenhamos para abençoar, então somos abençoados. Quando nos empenhamos para abençoar os pobres, para abençoar os necessitados, a nossa justiça permanece. Então, se você me assiste e deseja ser abençoado também dessa forma, conforme está prometido, e você gostaria de enviar a sua ajuda para esse trabalho missionário que nós estamos iniciando na África, especialmente agora em Moçambique, então envie a sua contribuição. Banco do Brasil, agência 2974, dígito 2, conta corrente 11.123, dígito 6, ou pelo sistema PagSeguro. Faça a sua contribuição e viva como um cristão que aprende, né,
de fato, de verdade, pensar nos outros. Não aceite ser um cristão que vive cego, pensando apenas em si, apenas nos seus interesses, mas se disponha a dar, porque é dando que se recebe, e isso se aplica a tudo. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.